Os devotos de Nossa Senhora presentes aqui em sua casa, que bom podermos celebrar a nossa fé. É bom estar onde a Mãe está, não é mesmo? Ela nos acolhe, nos acalma, nos apresenta Jesus. E aqui, diante do altar, junto de Jesus, nós somos alimentados pela palavra que acabamos de ouvir. Daqui a pouquinho vamos nos alimentar do próprio Jesus. Ele se faz pão para ser a nossa força, não é? E hoje, nesta liturgia que celebramos da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, a palavra de Deus quer nos ajudar a entender duas coisas. A primeira delas é que nós precisamos aprender com os primeiros discípulos a ser igreja. Ser igreja. E a segunda coisa é perceber que nós não vamos agir sozinhos nessa igreja, porque Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, não é? E o corpo é comandado pela cabeça. Então essas duas coisas, aprender dos apóstolos a ser igreja, mas com a consciência de que Cristo nos conduz. Nós vamos anunciar a boa nova, continuar a missão de Jesus, mas sendo presença dele. Não é a nossa vontade que nós vamos fazer, mas é a dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, ao mesmo tempo que a gente vê este caminho com uma certa segurança, não é? Porque sabemos que está nas nossas mãos, mas não estamos sozinhos, estamos com ele, ele está conosco. Ao mesmo tempo, isso se torna um grande desafio, porque nós precisamos olhar além, ter um pouco mais o olhar de Jesus para as coisas, porque senão a gente inverte as coisas, não é? A gente começa a pensar que é Ele que tem que ter o nosso olhar, a gente julga tudo, acha que tem que ser do jeito que a gente pensa e esquece que o controle está nas mãos dele, não na nossa. Então, o nosso desafio de ser igreja é ter o olhar de Jesus. Mas Ele mostra que está ao nosso alcance. Ele se coloca diante de nós de uma maneira assim tão simples, mostrando que Ele está junto, mostrando que é possível caminhar com Ele. Até aquilo que parecia improvável, Ele fez acontecer, não é? Vocês escutaram o Evangelho, nós ouvimos juntos. Jesus parece que meio de propósito, né? Deixa os discípulos irem à frente e depois ele vai andando sobre as águas. E quando os apóstolos veem que alguma coisa se aproxima andando sobre as águas, é claro que eles se assustaram. Qualquer um de nós assustaríamos, não é? Eles acharam até que era um fantasma. Mas quando começa a aproximar mais, Jesus fala com eles. Calma, coragem, peraí, sou eu, vocês não estão me reconhecendo? E aí o Pedro é meio teimosão, ele é assim, cabeça dura, né? Ele fala, não, então se é o Senhor mesmo, manda que eu vá também caminhando sobre as águas até ti. E Jesus só fala assim para ele, vem, pode vir. E aí o Pedro caminha sobre as águas, por alguns segundos, mas caminha. Quando ele sente aquele vento tocar, ele fica com medo e começa a afundar. Aí ele pede socorro para Jesus. Nesse momento ele já reconhece que é Jesus que está ali. Vejam, na nossa vida acontece a mesma coisa. O mar na Bíblia representa tudo aquilo que é dificuldade, que é situações difíceis, coisas que a gente tem medo, coisas que te preocupam. Esse é o mar. E o mar na época de Jesus era algo assim que não era tão conhecido ainda, não é? Depois que o mundo vai sendo descoberto de uma maneira mais ampla e a gente tem a consciência de mundo que nós temos hoje, mas não era assim. Então o mar representava muito o medo, aquilo que nos afunda em todos os sentidos, não é? Essas situações que nos preocupam, que nos causam medo,
que para nós são difíceis. Então esse é o mar. Nós temos o nosso mar, não é? As situações, inseguranças, tudo isso. O barco é a igreja. Este barquinho onde os discípulos estão é a igreja. E ali os apóstolos somos nós. Nós estamos reunidos, juntos em comunidade, a gente está por cima disso, porque a gente sabe que Deus é maior que tudo. Essa tem que ser a nossa fé. Jesus, Ele está por cima de tudo isso, Ele anda sobre as águas e Ele nos leva com Ele. Então, estar nesse barco da igreja é reconhecer sempre essa presença de Deus que tudo renova, essa presença de Deus que nos ajuda a superar qualquer situação difícil. E para nos provar isso, Ele morreu na cruz, enfrentou essa dificuldade tremenda, sofreu essa morte horrível para nos mostrar que Ele é maior que tudo, não é? Porque não parou aí, não foi? 3 dias depois Ele ressuscitou para nos mostrar que a presença de Deus supera tudo. Por isso Ele diz, coragem. Quando o Pedro enfrenta a realidade do mar e tem medo, ele começa a afundar. Por quê? Porque quando a gente tem um problema, se a gente ficar pensando demais no problema, a gente afunda mesmo, não é? Porque aí parece que o problema vai crescendo até nos afogar. E se não tomarmos cuidado, a gente afoga mesmo, porque só olhou para o problema. Mas o Pedro, quando está afundando, ele reconhece Jesus. E ele pede, Senhor, salva-me, me segura, né? Eu estou afundando. E aí Jesus está ali, para agarrá-lo pelas mãos e ajudar a sair daquela situação. Às vezes, né, na nossa vida, se a gente ficar sempre preso aos problemas, às dificuldades, a gente só vai afundar. Então nós temos que olhar para a solução. Aí acontece o contrário, não é? Aí é a solução que cresce e a gente sai do problema. Tá certo que depois pode vir outro no lugar, mas não tem problema. É só continuar sempre nessa dinâmica, confiando na presença de Deus que nos ajuda a superar todas as coisas, todas as situações difíceis. Jesus sempre estará por perto para nos socorrer. É olhar para a solução, olhar para Jesus e perceber que quanto mais a gente estiver reunido em comunidade, no nosso barquinho, na igreja católica, nas nossas comunidades de fé, nós estaremos mais seguros, porque ali nós sabemos, estamos com Ele. Jesus vem para o barco, Ele sai dessa situação, resgata e nos devolve para o barquinho. Então é importante a gente estar nesse barco com Jesus. A mesma coisa nós percebemos na primeira leitura, não é? Paulo sofreu diversas dificuldades na missão, porque ele era um dos perseguidores, agora ele passa a ser um dos perseguidos também. Mas Deus aproveita, no bom sentido da palavra, de toda a força de Paulo. Com a conversão de Paulo, ele se torna um cristão autêntico. Com o mesmo vigor que ele perseguia, agora ele também evangeliza. Isso se tornou força para a missão, para esta igreja dos inícios da nossa história. E aí, mesmo com as dificuldades, o Paulo sempre conseguiu enxergar essa presença de Jesus. Por isso ele enfrentou tudo e foi capaz até de enfrentar a morte, dando a sua vida por causa do reino. Da mesma maneira, Pedro e outros discípulos, outros apóstolos, deram sua vida por confiarem nesse projeto. É com a força desses homens e mulheres, A Bíblia não fala tanto das mulheres, mas tinha muitas mulheres no meio também, que eram fortes, que seguiam em frente, que encorajavam os discípulos. A primeira delas, é claro, Nossa Senhora, Maria, quando Jesus morreu, ela que foi o ponto de união dos apóstolos, ela que ficou reunida com eles, ela foi quem mais acreditou na ressurreição, e ela uniu os discípulos, uniu aquela igreja primitiva, e depois
com a força dela, né, e a esperança renovada no coração pela ressurreição de Jesus, esses homens então partiram em missão, continuando a missão de Jesus. Então vejam, a comunidade, a igreja, é essa força de fé que nos ajuda a continuar a missão, para a gente perceber que Ele sempre estará conosco. Não é à toa que quando a gente reza junto aqui, a gente diz várias vezes durante a missa: Ele está no meio de nós, não é isso? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E onde Ele está? No meio de nós. De nós, é uma certeza isso. E essa certeza a gente afirma assim, em comunidade, olha. Então, quando a gente está caminhando sobre o mar, a gente tem que lembrar disso. Ele está no meio de nós. Que nós possamos sempre, então, nos renovar na fé, a exemplo dos apóstolos, aprender a ser igreja, porque é a partir da nossa presença que nós revelamos a presença dele. Porque a única exigência que Jesus fez para estar no meio de nós foi que não estivéssemos sozinhos, não é? Porque ele disse: olha, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então nós não nascemos para viver sozinhos, nascemos para ser comunidade. Ele sempre estará no meio de nós para nos socorrer, para nos ajudar a superar as situações difíceis. E é claro, para nos fazer igreja. Então, como igreja, nós devemos ter a consciência de que recebemos a missão de Jesus. Ele passou por este mundo fazendo o bem. Qual que é a nossa missão? Passar por este mundo fazendo bem. Nem sempre vai ser fácil, não é? Muitas vezes vai ser um grande desafio, mas Ele está conosco. Essa é a nossa fé. Então, a gente só afunda se quiser, não é? Temos oportunidade de com Ele superar tudo. Tenhamos então essa confiança dos apóstolos, essa força missionária que recebemos no batismo, para sermos continuadores da missão de Jesus. Não é só seguir Jesus, não é? É continuar Jesus, continuar a sua missão. E é simples, a gente só precisa fazer o que estiver ao nosso alcance. Deus não exige mais do que Ele sabe que nós podemos oferecer. Confiemos nele então, porque Ele confia em nós. Sigamos os exemplos dos apóstolos que com fé e coragem foram adiante. Sigamos o exemplo de Maria, que com seu coração de mãe nos une ao redor do seu Filho Jesus. Que com ela nós possamos nos sentir sempre fortalecidos para continuarmos a nossa missão. Por isso nós pedimos, ó Mãe querida, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.